estejamos vendo situações difíceis, momentos complicados e nem estejamos vendo o poder de Deus, mas isso não limita o fato de que o Senhor é poderoso. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Ah, sim, Senhor, eu te peço que o infinitamente mais do Senhor se manifeste nessa manhã. Em nome de Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Quero ouvir sua voz cantando. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e a um cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, aleluia, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Com toda a força, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Vamos com essa parte agora, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar, pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergam as mãos, sua bênção chegou, comece a cantar. Vamos! Com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Fique atento, Ele não para de falar. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Glória ao Teu nome, Senhor. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, tá achando louve, precisando louve, não importa louve, importa louve, seu louvor invade os céus. Canta, igreja! Deus vai na frente, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas,
Ele trabalha pra quem nele caminha contigo de noite ou de dia. Ergam as mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, aleluia, com muito louvor, 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 com muito louvor. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, da glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, na glória de Deus. Cante glória a Ele, glória, glória. Diga santo, em outro lugar não sabe viver. Quando estiver, clamar pela glória, da glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, na glória de Deus. Aleluia, aleluia. Esse é o famoso vaneirão. Você está louvando a Deus no ritmo vaneirão e a gente agora vai fazer em ritmo de shot. Amém? Você conhece essa assim, ó? Ouço um barulho diferente, é como o vento veemente. Eu vejo línguas como fogo pousando sobre o ambiente. Lembra dessa música? Então vamos cantar e batendo palmas, lembra? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso. É assim que bate palma em forró, hein? Se você conseguir louvar, bater palma e dançar, aí você é legítimo. Você é legitimamente cearense. Vamos juntos. Ouço um barulho. Ouço um barulho diferente, é como o vento veemente. Eu vejo línguas como fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. E nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Então, e me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Nós estamos reunidos,
a casa está preparada, aleluia. Pode soprar o vento sempre, Senhor. Reacende as brasas, Pai. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim, me batiza com fogo, aleluia. Reacende a chama em mim. A nossa geração tem lenha pra queimar, aleluia. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, sim, Pai. Pode incendiar e vem nos batizar, então, e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama. Nós precisamos, Senhor, do mover do Teu Espírito Santo todos os dias, aquecendo o nosso amor por Ti, o nosso amor pela Tua palavra, Deus. Ah, que alegria e o azeite nunca falte em nossa botija. Ah, Deus, que todos os dias ouçamos a Sua voz, nos alegremos em Sua presença. Vem e enche-nos, porque o Senhor é o Deus da provisão. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Tu estás comigo, não estou sozinho. Vamos juntos? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, então haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti, aleluia. Do começo, o fogo não me queima, no esconderijo Tu estás, eu não estou sozinho. Temer porque forte, vai. Aleluia! Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, então haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti.
temer porque, cante isso. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu. Obrigado, Senhor. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Então eu creio em ti, eu não. Eu creio em ti. Como é bom ter alguém que nós podemos confiar. Ele é braço forte. Ele é braço forte. Ele sim supre cada uma de nossas necessidades. Ele tem cuidado de nós como ninguém sabe cuidar. Ele tem os braços mais seguros. Ele tem os ombros mais altos, mais fortes, que nos faz olhar lá na frente com um olhar de sabedoria, de esperança. Obrigado, Jesus, porque temos as tuas mãos, os teus braços e os teus ombros para cada estação da nossa vida. Nos segura, nos sustenta, supre cada um de nossas necessidades. Somos gratos, gratos, gratos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Amém, queridos? Amém. Muito bem, você está aqui se acostumando com esse louvor nordestino. E a gente vai fazer, então, uma canção em ritmo de arrastapé, que é já um ensaio do nosso arraial, que é próximo sábado. Vou pedir para acender as luzes, certo? Nós já temos uma equipe que está ensaiando aqui durante o próprio culto, certo? E aí eles vão puxar aqui uma dança. Dança com eles também, viu? Vai ser bom demais. Vamos assim, ó. Não caminhamos pelo que cremos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Vamos! Juntos, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia! Mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa,
estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos descer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Ei, meu Deus! Aleluia! É Jesus Cristo, não é? Louvado seja Aleluia. o nome do Senhor. Com a mesma alegria, irmãos, o Senhor possa nos abençoar aqui nesta manhã. E eu queria ler uma passagem com você que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Diz assim: não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes, te lembrarás de que o Senhor teu Deus é o que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Aleluia, irmãos. Que a nossa oração já possa ser assim: Senhor, entra em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas. Naquelas áreas mais difíceis, aonde precisa ser trabalhado, e para que o Senhor manifeste a sua glória também naquele lugar. Eu confesso que para falar num momento de generosidade, eu talvez não fosse a pessoa mais indicada, porque eu passei muitas lutas, irmãos, para compreender a alegria de ofertar e dizimar na congregação. E embora a minha história fosse permeada por generosidade e essa devolutiva eu recebi das pessoas, eu não conseguia ser assim na congregação. E é claro que em tudo isso, nesse processo, havia um vazio, né? Mas um dia o Senhor falou comigo e me fez colocar essa esperança e essa alegria nele. Talvez não seja questão de dinheiro, de riqueza, de oferta, mas talvez eu saia desse campo do material e entre num campo espiritual. Talvez não seja um tempo de visitar os questionamentos ou como que os recursos serão administrados, mas talvez de visitar um tempo de aliança e de promessa do Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse momento, e eu queria orar com você, para que esse momento seja alegre na tua vida, para que você possa fazer isso com alegria, crendo que enquanto nós estamos aqui, o Senhor está trabalhando em nossa causa, em todas as áreas. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que toda a nossa vida, os recursos, o suprimento, vem das Tuas mãos, Pai. E nós Te damos glórias e nós Te agradecemos. E aqueles, Senhor, que talvez nesse momento queiram fazer isso com alegria e não tenham recurso, Pai, Tu és o Deus de providência.
Nós queremos com alegria, Senhor, na tua casa, entender o propósito. Que o Senhor possa nos abençoar com a tua presença na nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Nós temos o nosso Pix aqui, um QR Code. Nós também temos uma caixinha de oferta. Está aqui na frente. Fica à vontade. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Coisa boa. Vocês sabiam que todo ser que respira louva ao Senhor, não é? Você sabia que a sanfona é um ser que respira? Ela precisa de ar. É daí que vem aquela expressão assim, ó, puxa o fole, sanfoneiro, né? Porque se não puxar o fole, não caia, fique aqui. Se não puxar o fole, não tem ar. Queridos, que manhã especial, que manhã gostosa, que manhã bom tá em família, né? A igreja Casa Viva é mesmo uma família, isso é muito especial. E a gente gosta de receber bem quem nos visita pela primeira vez, e hoje nós vamos fazer quem nos visita pela segunda vez. Fica de pé quem está aqui pela primeira vez e pela segunda vez, por favor. Fica de pé, por favor, quem está aqui pela segunda. Fica em pé, Israel, dá certo. Você vai receber uma lembrancinha de novo, porque você já vai abençoar alguém se você vir pela segunda vez. E você vai receber um outro abraço da nossa igreja. Vamos lá, Casa Viva. Dê boas-vindas a esses irmãos. Como é bom receber vocês. Maravilha. Podem sentar, você já recebeu sua lembrancinha. O
Muito bem, eu sei que tem gente nos acompanhando pelo Instagram e quando tem forró tem mais pessoas, Deus abençoe você. É só o começo do que vai acontecer próximo sábado, né? Você que está vindo aqui, rapidamente, nós estamos há 1 ano e meio como igreja reunidos, somos um bebê de 18 meses e a Casa Viva que começou com uma célula lá na nossa casa, já estamos celebrando a nossa 10ª célula. E nós já estamos crescendo, e eu louvo a Deus por isso, porque o nosso papel é esse, espalhar o amor, a graça de Jesus com quem anda perto da gente. Ontem mesmo nós tivemos uma imersão aqui, que foi um tempo onde a gente abriu a casa e apresentou quais são os propósitos dessa igreja, como é que ela funciona. Foi um tempo muito especial, recebemos algumas pessoas, e isso é uma forma carinhosa e zelosa de falar para você como é que a gente funciona, no que a gente acredita. Afinal de contas, são muitas igrejas, muitas denominações. Apesar da Casa Viva ser uma igreja considerada uma igreja independente, mas ela de fato não é, né? Porque os pastores dessa igreja são submissos a outros pastores. Eu não acredito em líder que não se submete a um outro líder, muito menos de um pastor que não se submete a um outro pastor. Então, nós somos pastores que nos submetemos a outros pastores. E eu tenho uma história de grande influência da Assembleia de Deus, da Presbiteriana e da Batista, a quem eu honro e sempre honrarei essas igrejas, porque fizeram parte do meu crescimento, né? Então, a Casa Viva tem essas influências e a gente está aqui para isso. Seja bem-vindo, então, à Casa Viva, volte sempre. A gente tem 3 portas de entradas, que é a nossa Escola do Discípulo, toda terça-feira. A gente tem Aprende Bíblia, 8 horas da noite, online. Isso é bom para você, se você estudar a Bíblia em casa. A gente tem esse culto aqui pela manhã, por enquanto, só pela manhã, né? E nós temos as nossas células, a forma principal que a gente se reúne semanalmente através das células, tá? Gente, eu quero, como igreja, falar um pouquinho do que vai acontecer na próxima semana, porque vai ter um festão aqui na Casa Viva, né? E aí a gente precisa orientar bem vocês, e aí eu vou pedir para colocar a nossa arte aqui do Arraial da Multiplicação. Primeira coisa, gente, existe muitas discussões, existe pessoas, inclusive, que nem aceita estar numa igreja que faz arraial, ok? E a gente respeita, por favor. Eu sou aquele camarada que, quando me converti na igreja que eu fiz parte, eu não fui aceito como músico. Graças a Deus, isso nunca se transformou em ressentimento, mágoa e falar mal da igreja. Graças a Deus. Porque nesses anos que eu tive nessa igreja, que minha sanfona não foi aceita, sabe o que eu fiz? Eu fui investir em outras coisas. Então, eu cresci como professor da Escola Bíblica Dominical. Olha só. Fui dar aula para adolescentes na Escola Bíblica Dominical da minha igreja. Bom, mas ainda há pessoas que não acreditam e a gente respeita. Mas deixa eu só dizer para você, arraial é um termo bíblico. E o arraial sempre celebrava a colheita. Por isso, arraial da multiplicação, porque a gente quer celebrar o que Deus fez em 1 ano de igreja, através das estações. Quem é da Casa Viva sabe, nós estamos completando a nossa 4ª estação, por isso é a estação celebrar. A gente não chama arraiar, fica a dica, porque arraiar é cultural, arraial é bíblico. Então, se você puder, nas suas postagens, não coloca arraiar com aquele acento no ar, coloca arraial mesmo, que é legítimo, tá certo? A gente evita alguns apelos simbólicos, assim, embora a gente tenha a dança, é muito gostoso, a música, mas, por exemplo, a gente não usa a fogueira, só por uma questão de bom senso. Por quê, irmãos? Porque a fogueira está queimando em homenagem a quem? Não fala não. Então, o apelo é muito grande, então a gente evita algumas coisas, né? Não precisa disso tudo, a nossa alegria não precisa do balão, né? Não precisa da fogueira, enfim. Mas a gente dança e a gente canta porque entende que essa é uma forma de louvar a Deus, tá? Bom, a nossa festa vai acontecer próximo sábado, às 18 horas, aqui nessa quadra. E nós estamos estimulando você, olha o que está escrito bem ali em cima, Cative Mais Um. Nós lançamos esse desafio para você no Cative Mais Um. Inclusive, nós temos ainda alguns cartõezinhos. Acolhimento, vem aqui, que ainda tem alguns. Você pode distribuir para quem ainda não recebeu. A ideia é, chame mais alguém para perto de Jesus.
Chame mais alguém para a sua célula, chame mais alguém aqui, ó, na minha mão já. Coloca aquela arte verde lá, Felipe, do Cative. Aqui a ideia de você... Pode voltar anterior. Aqui a ideia de você pensar nas pessoas que você gostaria de cativar. Eu vou repetir. Há muito poder num convite. Se ele for bem feito, se ele for pessoal, se ele for com carinho, se ele for pessoal, é muito bacana. A gente distribuiu um cartãozinho para você pensar no nome das pessoas que você vai convidar. Para quê, Orlando? Para qualquer ambiente da Casa Viva. Mas, já que nós estamos no Nordeste, a gente vai fazer um convite ainda mais forte para o Arraial, tá? Mas está aqui algumas dicas, ó. Convide para a célula, convide para um tempo de mesa, convide para o Arraial da Multiplicação. Não sei se você sabe, né? Não, você não sabe, mas de vez em quando eu sou convidado para tocar em funeral. Eu já toquei sanfona em funeral, algumas vezes. Porque o falecido disse para a família que no funeral dele tem que ter forró. Imagina o meu coração naquele momento, não sei se eu choro, se eu vou rir, né? Mas tem gente que é tão apaixonado pela cultura, pela sanfona, pelo forró, vai no hospital com a sanfona, como eu vou de vez em quando. Meu amigo, é um negócio espetacular. Não precisa de mais nada, porque a música tem um poder de alcançar os corações, não é verdade? Agora imagina tudo isso em nome de Jesus, sem nos oportunizarmos das bebidas alcoólicas, nem dos apelos culturais. Imagina só a beleza de estarmos juntos. Bom, então, próximo sábado, só mais uma orientação. O Arraial da Multiplicação é uma festa das células para a igreja. Então, quem faz a festa são as células. Obviamente, pastor, mas eu não estou numa célula. Não, isso é tranquilo. Entra junto, faz parte. Nós vamos criar ilhas de mesas e cadeiras, e aí as células vão se unir, se reunir, e você vai convidar as pessoas. Pode ter certeza que quando você chegar aqui, você vai ter cadeira para sentar, e nenhuma célula vai permitir que qualquer pessoa que chegue aqui fique sem sentar numa mesa e estar junto. Pelo amor de Deus, fiquem à vontade para estar no nosso meio. Então, a ideia é que cada célula que já vai ter a sua mesa com uma toalha e as cadeiras, prepare a sua mesa, torne ela mais bonita e, principalmente, traga comida. Faça uma mobilização para trazer a farofa, o baião, o vatapá, o creme de galinha, enfim, traz o que você quiser. O nosso estímulo é esse, se mobilizem, cozinhem e tragam a comida. No entanto, se você disser assim, pastor, na semana é difícil, a gente não consegue se mobilizar, a gente vai estar na correria, no trabalho, não dá para a célula preparar. Tudo bem, nós vamos preparar uma alternativa para você comprar. E aí nós já nos antecipamos e já vamos disponibilizar para você o nosso menu gastronômico. Olha que bonito, né? Vai ter a barraca da Deise e do Ivanilson, que eles vão vender pratinho com creme de galinha ou vatapá. Oh, meu Deus! Podia ter hoje já. Né? E pratinho com fricassê. O Ivanilson está aqui. Cadê o Ivanilson? Levanta a mão aí. Todo mundo olha para o Ivanilson. Aí você pode dizer assim, Ivanilson, já vou logo reservar 10 pratinhos. Aproveita. Você já faz a reserva, você já compra, que a minha célula toda vai comer, a gente já vou comprar mais 10, porque eu vou convidar a gente e a gente vai servir essas pessoas. Barraca da Ju, cadê a Ju? Tá ali, ó, todo mundo olhando para a Ju, muito bem. A Ju vai vender os bolos, os brownies, água, refrigerante. Ela vai estar já antecipando isso. Você já pode antecipar a compra também hoje. Para quê, gente? Para a gente não mandar fazer 100 bolos e chegar aqui 200 pessoas e faltar. Ou, né, tanta gente que vai faltar bolo, então, ou vai sobrar, tá certo? E a barraca da Manu, ela não pôde vir aqui, mas ela vai vender os potinhos de biscoito amanteigado, parmesão com recheio, essas coisas boas aí, ok? Então, se você quiser antecipar, procure essas pessoas para a gente não ter nenhum outro problema, ok? Eu acho que é isso sobre Arraial. E hoje à tarde, homens, estaremos juntos. Vamos conversar sobre fidelidade e liberdade financeira, lá na casa do Luciano, um tempo à tarde, um bate-papo, uma conversa muito agradável. Tá bom? Ok, gente? Massa, massa. Vamos mudar aqui para um momento, quero chamar aqui o pastor Márcio, desculpa. Pastor Márcio, por que eu falei Marcos?
Passei os dias todinho chamando ele de Márcio. Pessoal, eu conheci o pastor Márcio através do Dino e da Melissa e através da Suzana também, Suzana Kramer, que está aqui com seu esposo Isael. E ele tem algo muito especial para compartilhar com a igreja. E eu queria que você desse muita atenção, porque eu já comprei a ideia que ele vai compartilhar com a gente. Com você, Glória a Deus, graça e paz, igreja. Muito prazer, meu nome é Márcio, sou casado com a Larice, está aqui a parte da prole, aqui Benjamin, Esté, tem o Arão e a Iris em casa. Somos pais de 4 filhos, né? Somos pastores numa comunidade sertaneja chamada Urubu, certo? Nós pastoreamos essa comunidade sertaneja há 7 anos e auxiliamos o pastoreamento aqui também na igreja de Fortaleza com Dino e Melissa, Agno e Juliana. Irmãos, feita essa breve apresentação, eu queria apresentar para vocês algo muito importante, muito impactante para a igreja brasileira e para a igreja mundial. Deus não satisfeito com essa ocupação de pai de 4, marido, plantador de igreja, pastor de 2 igrejas, aprove ao Senhor me colocar como coordenador de um curso que roda no mundo inteiro. E eu queria que você prestasse muita atenção em nome de Jesus para o que vai passar agora no vídeo. Ele tem um plano para a história. E onde está seu reino? Quem são os povos? Qual o meu papel? Qual é o meu papel? Qual o meu papel? Qual o meu papel? Qual o meu papel? Qual o nosso papel? Diferentes perspectivas. Bíblica. Histórica. Cultural. Estratégica. Diferentes expositores. Diferentes participantes. Líderes. Mestres. Cenaristas. Vocacionados. Diferentes lugares do mundo. Continentes. Países. Línguas. Unidos por um só propósito. Todos os povos. Todos os povos. Todos os povos. Todos os povos. Todos os povos o adorem. O adorem. O adorem. O adorem. Para que todos os povos o adorem. Perspectivas Brasil. Perspectivas Brasil. Perspectivas Brasil. Perspectivas Brasil. Glória a Deus. Só fazer uma pesquisa rapidinho. Quem que está aqui nesse auditório conhece Perspectivas, levanta a mão. Opa, 1, 2, pastor, 2 pessoas do auditório. Então é por isso que eu estou aqui. Então eu queria falar para você qual o seu papel no propósito global de Deus. Muitas vezes a gente se pergunta, Deus, o que é que eu devo fazer? Qual o meu plano? Qual o meu propósito? Por que eu estou aqui? Essa semana eu escutei 2 pessoas falando isso, quando eu estava conversando. Mesa, frente a frente. Cara, qual o meu propósito? Dentro da igreja global, dentro da igreja local e dentro da igreja global do que Deus está fazendo no mundo. Então a pergunta é essa, você no propósito global de Deus. Nós trazemos uma mensagem com a igreja, ela precisa ser extremamente local, mas ela precisa ser global. Ela tem que entender o que Deus está fazendo no mundo também e participar disso. Pode passar. Tudo na sua vida existe para que você se junte a Ele em seu propósito. Entenda, irmão, a missão é de Deus e Deus tem uma igreja para a sua missão. A missão é de Deus, sempre vai ser de Deus. A missão não é da igreja. Deus chama a igreja com o privilégio de que essa igreja participe do que Ele está fazendo no mundo. Então, a missão é de Deus. Então, você vai descobrir, por meio do treinamento Perspectivas, que tudo na sua vida existe para que você se junte a Ele no propósito dEle. Pode passar. Fundada em 1974, fazendo 40 anos esse ano, Perspectivas foi fundado por Ralph Winter,
É um homem que tem uma história muito linda, fundador de Joshua Project, que é um projeto que alcança povos não alcançados, pessoas que nunca ouviram falar do Senhor. E ele traz esse treinamento para a igreja, para equipar a igreja, para treinar a igreja, em 1974. Pode passar. A perspectiva está no mundo inteiro, irmãos, praticamente em várias nações, 24 estados do Brasil. Chegamos no Brasil em 2009, temos 20 mil pessoas formadas no Brasil por perspectivas, 300 mil pessoas formadas no mundo inteiro, irmãos. Você imagina o que Deus está fazendo por meio de perspectivas. Então, pode passar. Billy Graham é um dos que, quando estava vivo, que indicava, que orientava o perspectiva. A perspectiva vai aquecer o seu coração de modo tremendo. Pode passar. John Piper dispensa apresentações. É um dos que ainda vivo, agora está vivo e diz: eu estou muito animado com o que a perspectiva está fazendo no mundo. Russell Shedd também dispensa apresentação. Perspectiva tem a intenção de mobilizar os líderes do país para melhor alcançar os objetivos da missão de Deus. Pode passar. E, para mim, um dos nomes de maior referência a nível Brasil, o pastor Ronaldo Lidório, que é um dos professores de perspectivas, diz: o curso Perspectivas é uma grande oportunidade de Deus na vida de homens e mulheres que querem seguir o Senhor Jesus e mobilizar a Igreja de Cristo. Pode passar, irmão. Então, Perspectivas, irmãos, é um treinamento sistemático, robusto, onde você vai ver de Gênesis a Apocalipse, Deus se movendo no mundo e qual o papel da igreja nesse mover de Deus. Pode passar. Só para você ter ideia, antes de Perspectivas, a compreensão da igreja na grande comissão. A compreensão da igreja local na grande comissão. Quando se falamos em grande comissão, lembramos de Mateus 28 e Marcos 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, a gente vê 32% antes do Perspectiva e como a igreja é impactada. 87% depois de Perspectiva tem essa forte compreensão do que Deus está fazendo e quer se engajar nisso. Pode passar. Então, irmãos, como é que é Perspectivas? Perspectivas é ministrado em 12 aulas. 12 aulas presenciais, não é à distância. Você vai estar presencialmente. O Perspectivas não pertence a uma denominação específica. Ele é um curso interdenominacional, embora não faça nada sem a igreja. Ele equipa a igreja. Nós temos a igreja anfitriã, que é a igreja na qual eu pastoreio, que é a igreja de Cristo Salinas. As aulas vão acontecer lá em 4 blocos de 3 aulas em cada bloco. Perspectiva bíblica, perspectiva cultural, perspectiva histórica, perspectiva estratégica. Vem gente do Brasil inteiro, irmãos, da aula. Então, a gente vai ter essa aula presencial começando no dia 13 de agosto desse ano. Então, convido a você, pode passar. Nossa visão é essa, ver Deus adorado entre todos os povos e a igreja brasileira sendo parte desse movimento de brasileiro indo aos povos, testemunhar Jesus, fazer discípulos e plantar a igreja. Essa é a nossa visão. Um Deus adorado. Se você for pegar de Gênesis capítulo 12 até Apocalipse capítulo 7, versículo 9, você vê um Deus que anseia ser adorado no mundo inteiro, entre as nações. Pode passar. Temos um porquê trabalhamos, ver Deus adorado entre todos os povos. E temos onde queremos chegar. Pode passar, por favor. A resposta é, pode passar, nós queremos uma década missionária para o Brasil. Simbolicamente, irmãos, 2033 é uma data extremamente importante. É a data que nosso Senhor Jesus ascendeu, subiu aos céus e enviou o seu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus para que de 2023 a 2033, uma promessa que existe tão fortemente no Brasil, um celeiro de missões, aconteça de modo poderoso. Pode passar. Nós queremos ver como movimento, equipando as igrejas, uma década missionária. Pode passar, irmão. 500 mil cristãos mundiais, ou seja, com pensamentos globais. 50 mil missionários brasileiros. Nós temos 20 mil missionários. E quando eu falo missionário, trabalhando entre o sertão, trabalhando entre os pantaneiros, ribeirinhos, indígenas, aí vai, muçulmanos, budistas, e trabalhando aqui também, localmente. Mas quando se fala em missionários, são aqueles que vão para uma outra cultura. Então, nós queremos ver 50 mil missionários brasileiros, 5 mil igrejas globais e 50 agências enviadoras estabelecidas no Brasil.
Pode passar. Então, para finalizar, irmãos, é grande, e aí eu vou resumir. Nós queremos mobilizar a igreja por entendimento. Uma vez essa igreja entendendo o propósito global dela, ela vai se engajar naquilo que Deus está fazendo no mundo. Pode passar. Queremos ser aqueles coadjuvantes de por detrás das cortinas do movimento brasileiro, engajado que irão aos povos testemunhar Jesus. E por fim, cremos na iminência de um despertamento missionário para a igreja brasileira. Mas independente de como ela responderá, saber que essa é a vontade de Deus já é o suficiente para a nossa mobilização. Cremos na iminência de um despertamento, de uma igreja que vai além das quatro paredes. E por fim, pode passar. Nos próximos anos, alguém vai ler a Bíblia em sua própria língua, encontrar um cristão, ter uma igreja. Como é bênção ter uma igreja, hein, irmãos? Ter uma igreja, adorar Jesus de todo o coração, e isso vai acontecer porque o Deus mobilizador nos uniu para trabalharmos juntos. E, por fim, juntos por uma década missionária, e pode finalizar, para que todos os povos o adorem. Para que todos os povos o adorem. A minha oração é que você, se você foi despertado, e agradecer o pastor Orlando, se você foi despertado para estar junto conosco, chega no final do culto, vem conversar comigo. Nós vamos receber um material riquíssimo com aulas presenciais e eu quero ter você lá conosco em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Gratidão, querido pastor, por essa apresentação. Eu já fui impactado, eu recebi essa apresentação só para mim, né? Explicando com bem mais detalhes. E nós vamos conversar mais sobre isso, igreja, mas nós já apoiamos, e nós já incentivamos, e nós já vamos liberar nossos líderes, nossos servos, todo mundo dessa igreja, que inclusive faz Escola do Discípulo às terças-feiras, né? Esse curso são às terças-feiras, todo mundo que quiser fazer o Perspectiva estarão liberados para priorizar esse curso, que é muito especial, tá bom? Muito bem, vamos chamar as nossas crianças, a gente vai orar por eles, vamos abençoar a vida desses pequenos, porque eles são incríveis, e nós vamos orar por eles, que eles vão já ser ministrados na salinha deles, coisa boa. Finalmente, né, Rebeca? A gente não queria liberar ninguém antes, de todo mundo ver a perspectiva, viu? Nem as crianças. Coisa linda. Querida Juliana, vai orar por essas crianças. Bom dia, igreja. Vamos ficar de pé para a gente orar pelas nossas crianças. Vamos impor as mãos sobre elas, como igreja de Jesus, abençoando a vida deles. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por ter nos trago até aqui, Deus. Parece tão simples, Senhor, estarmos aqui, mas é uma grande vitória, Pai. Para cada um aqui, Senhor, ter chegado até aqui, para te adorar e para se reunir como tua igreja, Senhor, como corpo de Cristo. Deus abençoa essas crianças, meu Deus, nós clamamos uma gota do teu sangue sobre cada uma dessas crianças, meu Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a ensinarmos a essas crianças o caminho que elas devem andar. O caminho que é Jesus, que é a vida abundante, somente em Jesus nós vamos ter. E nós clamamos, Senhor, nos ajuda a ensinarmos a essas crianças, como pais, como ministros, Senhor, no Viva Criança, meu Deus, nos ajuda, nos capacita, Senhor. E abençoa também os seus pais, para que andem os seus caminhos, Senhor, e para que vivam a vida abundante de liberdade que o Senhor tem para nós. Abençoa essas crianças em nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito bom. Tudo no horário.
Meus irmãos, a gente vem já há alguns domingos falando sobre o papel da igreja. E a gente tem amado meditar, conversar na palavra de Deus sobre esse resgate, esse amor pela igreja de Jesus. Esse amor que nos faz amar a igreja como cabeça dela ama. E a gente está ressignificando, a gente está também quebrando alguns sofismas, alguns pensamentos que denigre ou que rebaixa o poder que a igreja tem, especialmente nesse período ainda pós-pandemia, onde tanta gente abandonou a igreja, tanta gente ficou longe e nunca mais voltou. Pessoal, tem muita gente que de fato aderiu ao pastor virtual, à igreja virtual. Eu acho que ela tem o seu papel, ok? Que bom, Deus não erra, mas eu acredito que nada, absolutamente nada, substitui esse olho no olho, né? Esse abraço, esse estar junto, esse compartilhar a vida, compartilhar a mesa, compartilhar a casa. Então, razão é essa porque nós estamos celebrando o nosso papel como igreja. Nós meditamos muito quando foi revelado a Pedro que ele declarou, né, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre esta declaração é tanta coisa linda, tanto poder de Deus, há tanta compreensão profunda do que é essa igreja fundamentada em Cristo. Por isso, Cristo ele é o edificador da igreja. É muito importante que você saiba que a igreja não é minha, a igreja não é nossa e nunca será. Até a mais robusta denominação organizada, mesmo que tenha pastores, apóstolos, profetas, pastores presidentes, ninguém é dono da igreja. De fato, Jesus é essa pessoa e ele é a pedra fundamental, por isso ele é pedra, porque ele é rocha. Há um lugar seguro para a gente se ancorar, se firmar e até se proteger. Portanto, meus irmãos, o dono da igreja é também o idealizador da igreja, é ele também quem governa a igreja, é ele também quem santifica a igreja, é ele também o cabeça da igreja, ou seja, da direção, da visão, e por isso ele tem autoridade para dizer, e eu edificarei a minha igreja. Olha que forte, olha que autoridade ele dizer, eu edificarei a minha. A gente fala assim, a nossa igreja, porque a gente tem relacionamento, né? Mas a igreja não é nossa. Amém? A igreja tem um dono, é Jesus. É muito bom pregar com café e água de coco, viu, gente? Coisas de casa. Então, eu edificarei a minha igreja. E é exatamente com essa expressão possessiva que atesta a Jesus domínio e autoridade. Ele tem domínio e autoridade sobre a igreja que é dele, e ele continua dizendo, e as portas não prevalecerão contra ela. Irmãos, esse texto, em muitos momentos, fica tranquilo que você vai já abrir a Bíblia, tá bom? Estou só te contextualizando. Esse texto, em muitos momentos, ele é usado fora de contexto. E me passou aqui na minha memória, vendo os meus esboços, que eu não mencionei sobre isso. E eu achei oportuno trazer para esse momento que o texto fora do contexto, a gente sabe que vira pretexto e pode ser jogado no cesto. Por exemplo, há quem diga que essa afirmação de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja é uma afirmação para justificar que a igreja está enfrentando, que aquilo que a igreja está enfrentando, ela existe para lidar com essa orquestração do diabo tentando destruir a igreja. E uma vez que nós não entendemos esse contexto, nós dizemos assim, tem perseguição vindo aí. O diabo está feroz com a igreja. Estamos sendo atacados pelo inimigo e a gente vai permanecer aqui, firme, a gente não vai abrir mão, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas permita-me lhe corrigir nesse pensamento,
que realmente está errado. O que Jesus está dizendo é: as portas do inferno são as portas do inferno, não são as portas da igreja. As portas do inferno é que não vão prevalecer, porque a igreja vai avançar. A igreja é que vai conquistar. O que Jesus disse é que eu vou edificar a igreja, e as portas da minha igreja, os braços da minha igreja, os filhos de Deus dessa igreja, eles vão atacar, eles vão avançar, e as portas do inferno não vão resistir ao avanço da igreja. Não é no sentido que a igreja está recuando, é no sentido que o inferno é que está recuando, porque a igreja está atacando, a igreja está avançando. Amém, gente? O seu coração pulsa quando você escuta essa ministração aqui, porque isso aqui não é uma apresentação. Obrigado, viu, pastor Márcio? Você não fez uma apresentação, você ministrou o nosso coração. Eu quero fazer parte dessa década aí. A Casa Viva nasceu em 2023, gente. Tem um negócio profético aí. Nós temos que nos mergulhar nisso. E quem está caminhando perto de mim sabe que nós estamos orando para um posicionamento missionário. A Casa Viva ainda não tem o seu destino, o seu alvo missionário definido. Vai ser agora, no perspectiva que Deus vai dar para a gente. E nós vamos nos posicionar. Uma coisa é certa, o coração desse pastor ama Fortaleza, região metropolitana, Ceará, o Brasil e o mundo. E nós vamos chegar lá, como parte daquilo que Deus nos deu. Então, Jesus disse o seguinte: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão avançar, não vão prevalecer, eles vão recuar à medida que a igreja avança. Ou seja, é a igreja que está na ofensiva e as portas do inferno é que estão na defensiva. Está claro isso? A igreja está na ofensiva. Por quê? Porque existe domínio e autoridade no nome de Jesus. Ele é o cabeça e ele tem todo o poder. E é ao nome dele que todos os demônios se submetem. Por isso nós temos autoridade no nome dele. A grande comissão, gente, começa no capítulo 28, verso 16, dizendo: toda autoridade me foi dada. Não existe cumprimento da grande comissão sem a autoridade do nome de Jesus. A gente inventa umas estratégias, né? Porque a gente quer facilitar o processo, mas não é o cative mais um que conquista pessoas. É a autoridade com que você convida alguém. É a certeza de que o seu convite é no nome de Jesus, e essa pessoa virá, e no dia da sua célula, no dia do arraial, vai ter luta, e sim, claro que vai ter luta. As portas do inferno vão querer se mobilizar, mas a igreja vai avançar. Amém? É a igreja que está na ofensiva. Esse é o nosso Cristo, que antes de entregar a missão para a igreja, de sair por todo o mundo e fazermos discípulos, ele deu mais um presente para a igreja, o Espírito Santo. Porque é no poder do Espírito Santo que essa autoridade, que esse poder, que esses sinais, que essas maravilhas vão nos acompanhando. É possível que você fale de Jesus sem o poder do Espírito Santo? É possível. Mas é suficiente a mensagem do Evangelho? Com toda certeza. O nome de Cristo é suficiente. Mas quando ele nos reveste, uma vez que a igreja está fundamentada na autoridade de Cristo, movida pelo poder do Espírito Santo, o que é que a gente vai começar a fazer, gente? Nós vamos começar a servir o próximo. Nós vamos começar a alcançar as pessoas. Então, escute com muito carinho. Uma vez que a igreja está fundamentada na autoridade de Cristo, movida pelo poder do Espírito Santo, e eu tenho pedido por isso: Deus, eu quero ver sinais, sim. Quero ver sinais de mudança de caráter, mas mudança de perspectivas, mudança de coração, cura acontecendo, muitos milagres acontecendo. O que a gente precisa começar a fazer então, irmãos? Partir para a prática, partir para o serviço. E mais uma vez nós temos que olhar para a pessoa de Jesus como o servo. Eu estou muito feliz hoje pela manhã,
porque nessa semana a gente está completando, né, nosso 1 ano das nossas estações. No dia 25 de junho do ano passado, nós estávamos realizando o nosso culto de consagração, após 6 meses de células e organizando a igreja no sentido institucional, no sentido funcional, de liderança. A gente está muito feliz com isso. E o culto passado e esse vai finalizar um sonho, né, uma ação que Deus colocou no nosso coração de mobilizar a igreja em um aspecto chamado serviço, engajamento. Por isso, igreja engajadora. A gente vai se engajar no mover de Deus. E eu quero dizer que hoje nós temos dentro do nosso culto, daqui a 30 minutos, um momento que nós estamos chamando de momento engaje, que é o momento onde você vai conhecer na prática quais são os ministérios da Casa Viva e como você, como alguém que está fazendo parte da plantação dessa igreja, pode se mover, pode se mobilizar e participar desse momento. Não só nos ministérios, mas também na escola do discípulo, também nas células. Nós teremos responsáveis, líderes em cada mesinha ali atrás. Eu gostaria que você considerasse aí, ver, perguntar, né? Considere mesmo ter esse momento. Ao final, nós vamos entregar para você esse folder chamado Engaje, onde aqui atrás tem os ministérios, as funções dos ministérios e quais dons que você descobriu no seu teste de dom. Lembra? Semana passada você fez um teste de dons. Pastor, não fiz o teste, não tem problema. Você pode fazer, descobrir quais são os seus dons. Eu posso descobrir quais são os meus dons? Você pode descobrir, tem gente boa, capacitada, inteligente, que há mais de 50 anos pensou em ferramentas para lhe ajudar a descobrir os seus dons. Aí sabe o que é legal? Quando você descobre os seus 3 maiores dons, ou 2, ou 4, né? Você não tem os 9, tá certo? Mas você tem alguns dons. Nós estamos correlacionando os seus dons com os ministérios da igreja. Isso foi um trabalho feito com muito carinho e damos, né, a gratidão à igreja que pensou nisso na década de 80, a pastor Bill Hybels ali na igreja de Willow Creek, nos Estados Unidos, através da rede ministerial e que foi amplamente trabalhado aqui no Brasil, liderado pelo pastor Armando Bispo, da IBC, onde eu tive o privilégio de servir e ver esse movimento e sendo espalhado no Brasil, ajudando os irmãos a identificar quais são os seus dons. Então, no final, a gente vai fazer uma coisa prática, bem da nossa casa. Espero que você faça parte disso. Então, nós queremos te engajar, porque você já entendeu que Cristo é a autoridade da igreja. Você já entendeu que você precisa do poder do Espírito Santo para se mover. Mas talvez falta um elemento para você entender. O seu coração. Nós não estamos engajando pessoas que querem se sentir bem servindo apenas. A gente não quer servir pessoas que querem fazer do seu ministério a plataforma, mas que encontra no corpo realmente o ambiente para você servir na igreja, como igreja. E nós vamos fazer isso olhando a vida de Jesus. Então, por favor, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 8. Dos versos 5 a 8. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 8. Nós usamos a Bíblia Viva aqui na Casa Viva, tá bom? Se você tiver num aplicativo, você coloca lá a opção NBV. Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz assim: a atitude de vocês devem ser semelhantes àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus. Verso 6,
que, embora sendo Deus, não exigiu e nem se apegou a seus direitos como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Sigamos. Contudo, foi por causa disso que Deus o elevou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse Cristo, embora sendo Deus, não se apegou. Isso se confirma, irmãos, através de Marcos 10:45, que fala que Cristo veio para servir e não para ser servido. Cristo serviu aos seus discípulos, lá em João capítulo 13, e nos deu um dos maiores caminhos para a gente tratar do nosso orgulho, esmagar o nosso ego, é o serviço. Quem se dispõe a servir vai crescer em caráter, indiscutivelmente. Quem não se apresenta para servir, certamente vai ser tratado de outra forma, mas Deus está te chamando para isso. Muitos de nós, irmãos, estamos na corrida há muitos anos na vida cristã e ainda não entendemos o que é ser servo. Isso depõe contra a gente. Você é convertido aqui há 10 anos, 15 anos, 20 anos? Você é um servo? Você se apresenta para servir, não quando dá, não quando você quer, como você quer. Você realmente se apresenta para servir às pessoas e a uma causa. Jesus tinha uma missão muito clara: morrer na cruz para nos salvar e formar os seus discípulos, que daria continuidade à sua missão. Para mim, essa é a melhor definição do que Cristo veio fazer. Ele morreu na cruz para nos salvar e formar os seus discípulos para que continuasse a sua missão. E ele fez isso escolhendo o caminho do serviço. Servindo. Por isso ele esvaziou-se a si mesmo e escolheu a posição de servo. Eu sei que tem algumas pessoas que têm um dom de ser servido. Eu não sei se isso é mais alto na sua vida do que o de servir. Cristo entendeu o que é ser servo, pessoal. E Cristo teve que ajustar a sua vida para ser servo, porque para servir, sim, vai ter desconfortos. Para servir, sim, talvez você vai perder algumas horas de trabalho, vai perder alguns clientes, mas você vai perder mesmo? Será que o que você está plantando é só para esta vida, ou o que você está plantando tem resposta e resultados para a eternidade? Porque se tem um homem que podia chegar em qualquer lugar e dizer assim: você sabe com quem você está falando? É Jesus. Mas ele não fez isso. Ele se esvaziou da sua glória e veio a ser servo. E Jesus, ele humilhou-se a si mesmo. Mas lembre-se, ele humilhou-se ao Pai, ele humilhou-se ao diabo, ele humilhou-se ao próprio homem. Não, nenhum desses. Ele humilhou-se a si mesmo. Porque quem humilha a si mesmo está gritando: eu tenho uma missão. E essa minha missão é servir à humanidade. É resgatar esse povo. O diabo tentou conquistar o serviço de Jesus ali em Mateus capítulo 4. Mas ele não cedeu à tentação. Ele se submete à missão de salvar. Todo tempo essa palavra missão entra, gente. Porque quem serve só por servir vira um ativista ministerial. E a gente não quer isso para a Casa Viva. Por favor. Você não vai servir porque tem que servir. Opção errada. Eu vou servir porque tem necessidade. Opção errada. Você vai servir porque ama Jesus
e você está em uma missão que é maior do que você. Lembrei agora de uma música do Kleber Lucas que diz assim: e a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. É lindo você servir em um lugar que tem uma causa maior do que você mesmo. Quem vai se submeter à missão de Jesus? A missão que Jesus deixou para nós, gente, é dar continuidade ao que ele começou. Todo ato de serviço precisa incluir salvação de alguém, salvação de uma família, salvação de um amigo, o resgate de alguém. Nós não queremos ser a igreja que só serve para dentro, só olhando para nós, só para o nosso, como diz um amigo meu, uma igreja umbiguista, né? Que só olha para o seu próprio umbigo. Não, a gente não quer tornar a nossa casa, sabe, perfeita, um brinco. Tudo funciona, mas a gente está insensível aos gritos dos famintos, às famílias, né? Ainda ontem a gente ouviu um prato sendo quebrado lá em uma das casas dos vizinhos. Aí eu já me mobilizei, a Vanessa se aquieta, calma. Esse prato está me dizendo alguma coisa. Tem alguma briga de casal, tem alguma coisa acontecendo agora, tem alguma coisa, eu preciso estar atento. Aí a gente já começa a orar. Porque nós temos que estar sensíveis aos sons, principalmente ao som da indiferença. Jesus foi obediente, irmãos. Ele não só apenas se colocou como servo, mas ele sabia que quando a gente começa a servir, a gente tem que obedecer a Deus, porque vontade de servir é o que a gente menos tem. No dia a dia, não é bom não, gente. Até que você encontra prazer, até que você encontra os resultados. Por quê? Porque esse é o foco, foi o foco da vida de Jesus e deveria ser o nosso foco também. Ele tem uma missão: morrer na cruz para nos salvar e formar os seus discípulos, que daria continuidade à sua missão. E ele fez isso escolhendo qual caminho? O caminho do serviço e o caminho do discipulado. Jesus serviu aos seus discípulos e Jesus discipulou aos seus discípulos, porque discipulado exige tempo de mesa. Discipulado exige você se vulnerabilizar, porque nós já não aguentamos mais se submeter a líderes que não erram ou que não dá a sua confissão como parte do seu processo de transformação. Líderes tropeçam, líderes cansam, pastores desanimam e a gente precisa estar junto como família. Ou você, papai, nunca recebeu uma frase assim do seu filho que te botou para cima num dia que você menos esperava. Você nem falou tudo para ele, mas ele foi uma voz que te animou. Sabe qual foi o resultado, gente, de tudo que Jesus fez? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, porque não tem uma semente que você plante no reino de Deus que não gere vida, que não gere frutos. Eu creio tanto nisso, meus irmãos. Eu creio tanto nisso. Eu creio não só na visão que Deus nos deu, mas eu creio na mobilização de pessoas. Graças a Deus eu já desisti da mania de grandeza. E quem me conhece, não só pela minha formação como administrador, mas pela minha formação de olhar para a quantidade com a mesma naturalidade que se olha para a qualidade, eu continuo acreditando nisso, mas o nosso coração é frágil, o nosso coração é limitador. Então, em outros momentos, eu já desejei resultados quantitativos mais do que qualitativos. E Deus vem me trabalhando, vem me confrontando, porque eu só quero fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu só quero estar até onde Deus quer que eu esteja, inclusive na Casa Viva. Eu não quero passar um dia a mais, nem um dia a menos. E de vez em quando os meus filhos perguntam isso para mim, né? Pai, Deus não falou mais nada contigo não, né? Tipo assim... Tem alguma coisa em vista? Eu disse, filho, espero que não. Eu também estou pedindo a Deus, né, que a Casa Viva seja a minha estação aqui para realmente
dar a minha vida por inteiro, mas eu disse, filho, se Deus mandar, a gente vai ter que obedecer, porque Ele tem realmente a minha vida, os meus dias nas suas mãos. Tem resultado, gente. Sabe qual foi o resultado? E ainda virá o resultado. Todo joelho se dobrará. Assim como Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, tem uma palavra profética, ele está dizendo, e todo joelho se dobrará. Fica tranquilo. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, é só uma questão de tempo. Você pode escolher fazer isso hoje, em vida, ou você pode fazer lá na eternidade, porque esse é o seu destino. Joelhos dobrados e línguas profetizando, declarando, adorando que Jesus é o Senhor, o Rei dos Reis, Senhor Todo-Poderoso. Esse é o resultado final de quem tem uma missão e um senso de serviço para a sua igreja. E eu te pergunto, para este mundo, você é um servo ou você é um consumidor? Você mais consome, recebe, e estamos aqui para isso, tá bom? Você sempre vai ter alguém, um pastor, uma igreja, uma célula, sempre haverá gente para dar, para doar, para repartir. A pergunta nessa manhã é, você é mais um servo do que um recebedor, ou você é mais um recebedor do que um servo? O que eu devo fazer então, queridos? Me alistar, me engajar. Para fazer o quê? Para fazer o trabalho que Deus te deu. Mais uma vez, você recebeu dons da parte de Deus. E como dissemos semana passada, o dom não é seu. Lembra da parábola dos talentos da semana passada? Qual dos 3 servos você se identifica? Espero que você seja um servo que multiplica. Deus nos dá os dons, nos dá o dom. Mas a responsabilidade de multiplicar é nossa. Entre a responsabilidade que recebemos e a multiplicação para cumprir o que Deus nos deu, Ele dá o crescimento. Aí nisso você não precisa se preocupar. Uns plantam, outros colhem. Mas é Deus quem dá o crescimento. É por isso que existem leis da multiplicação, leis da colheita. Porque se você plantar, vai crescer. Se você cuidar, vai crescer saudável, de forma exponencial. Deus derramou algo em nossas vidas. Agora é nossa responsabilidade multiplicar o dom que recebemos. Você já sabe quais são os seus dons? Não saber qual é o seu dom não te dá o direito de ficar parado. Não te dá o direito de ficar quietinho. Não, deixa eu ficar ignorante aqui sem saber, porque eu não vou ser cobrado. Não, porque todos nós temos a capacidade de ser servos. E servo é um dom, gente. Servo pode ser o título para todos os dons, mas servo também é um dom lá, e a lista você já conhece. Eu sei que a gente, no nosso meio, nesses dias sendo incomodados por Deus. E que bom, porque você está sendo desafiado a desenterrar. Você já voltou lá, no lugarzinho que você enterrou, e tem dons que você tem que ninguém sabe, inclusive nessa igreja. Você está fazendo outra coisa, mas tem um dom que está escondidinho lá, que você não faz mais nada, porque... Bom, porque eu não sei. De repente, você se cansou, você se frustrou, mas você vai prestar contas com Ele. Chegou o tempo, né? Chegou o tempo da gente multiplicar o que nós recebemos. E nós vamos multiplicar. Nós vamos multiplicar. Porque nós não iremos nos entregar à ideia de que nós somos ocupados demais. Também falamos isso semana passada. Normalmente, Deus chama pessoas ocupadas. Normalmente, Deus chama pessoas ocupadas. Então, a gente precisa compreender como é que a gente vai funcionar no corpo de Cristo. E embora, irmãos, a gente vá apresentar os ministérios da Casa Viva, mas é só uma pequena parte, tá bom? Deixamos ministrado na semana passada que você pode começar uma célula no teu ambiente de trabalho.
Você pode começar uma célula amanhã na sua casa chamando os seus amigos. Você pode começar a alcançar pessoas nos ambientes que talvez a gente nem entrou ainda. Eu já fiz parte de uma igreja que chegou a ter 65 ministérios. Hoje você vai conhecer 10. Você pode olhar para os ministérios e dizer assim, nenhum desses aqui é o meu lugar. Ok, então inventa o 11º. Vai fazer o 11º. Nem precisa ser um ministério institucional, mas você pode se posicionar. Para que servem os dons? Rapidamente. Primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, para edificar as pessoas. Vamos ver os slides aí, Felipe, por favor. Para que servem os dons espirituais? Primeiro, vamos no para quê. Para glorificar a Deus. Próximo slide, eu acredito. Isso. Para que servem os dons espirituais? Para glorificar a Deus e edificar as pessoas. É isso, a gente serve para isso. Mas o que são dons espirituais? Possivelmente você precisa saber disso. Volta lá o slide. São habilidades especiais usados para propósitos espirituais, dados pelo Espírito Santo a todo discípulo, segundo a graça de Deus, para o bem comum do corpo de Cristo. Meus irmãos, o que você recebeu no dia da sua conversão, entregar sua vida a Jesus, são habilidades especiais usadas para propósitos espirituais. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Foi dado pelo Espírito Santo, tá? Não foi dado por mais ninguém. Outra coisa, todos nós recebemos um dom de Deus. Não há ninguém nessa manhã aqui que não tenha recebido um dom de Deus. Por isso, ele, de fato, conta com você. Você já reconhece os dons na Bíblia? Vou te mostrar rapidamente. Essa frase é importante. Só é ministério um ato de serviço que glorifique a Deus e edifique as pessoas. Parece óbvio, mas não é, gente. Tem pessoas que fazem realmente da igreja um negócio, tem gente que faz da igreja um mercado. E isso não é difícil de perceber, não é o nosso caso. A gente acredita exatamente como a palavra de Deus está nos ensinando. Segue. Segue o slide. Próximo, próximo, próximo. Aí, só para você ter uma visão panorâmica, ok? 1 Coríntios 12... tem lá os dons que são chamados de dons espirituais. São 9 dons. Em Efésios 4:11 são chamados de dons ministeriais. E Romanos 12, de 6 a 8, são chamados dons de realizações. Tem mais dons, tá, gente? Há uma discussão enorme sobre isso. A lista de quantidades de dons não fecha. Mas isso é o mínimo, isso não vai nos impedir de forma alguma. Para você entender, os 9 dons, os 3 primeiros dons lá, a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, são os dons de revelação. Então você não precisa mais brincar e nem fazer chacota com aqueles que têm dons de revelação. É só uma nomenclatura dado para mostrar esses 3 primeiros dons. E aí, 4, 5 e 6, dons de poder, fé, cura e operação de milagres. Irmãos, eu acredito que você recebe dons no ato da sua conversão, mas eu também acredito que você recebe dons quando você busca a presença do Espírito Santo. É por isso que nós cremos nessa igreja em revestimento do Espírito Santo. A gente crê no batismo de fogo do Espírito Santo. A gente crê no mover do Espírito Santo. Eu lembro no dia que eu estava no Rio de Janeiro ministrando e ao final de um culto, estava já indo embora, na calçada de uma igreja, um pastor daquela igreja olhou para mim, começou a chorar e disse assim, Deus pede para que você estenda as suas mãos. Mas assim, no meio da calçada? E eu coloquei minhas mãos e ele disse, Deus está te entregando hoje dom de cura. E foi uma experiência incrível. Eu recebi dom de cura na calçada de uma igreja, terminando um culto. Porque Deus tomou aquele homem. E, gente, eu já tenho praticado. E, para a glória de Deus, já há alguns sinais e maravilhas que acompanham a minha história. De orar por cura e Deus curar. Eu recebi tem alguns anos, não foi no dia da minha conversão.
Você pode sim receber dons se você buscar, se você pedir, se você clamar. Isso não é batismo com o Espírito Santo. O batismo você recebe no ato da sua conversão, mas tem muito mais que o Espírito Santo pode fazer em você e através de você. E eu creio nisso. Os dons de inspiração, profecia, línguas, interpretação de línguas. Por isso, irmãos, que no teste você não vai ter a opção, deu o resultado que eu tenho um dom de línguas. O teste não vai abraçar alguns dons, tá certo? Porque quem cura, meu amigo, não é um teste que vai dizer que você cura, ok? Você tem que orar e a pessoa ser curada. Esse é o teste, né? O teste não vai revelar, pode voltar, que você tem um dom de línguas. Então, tem alguns dons que o teste não traz, porque eu acho que seria ousadia demais, né? Fazer um teste, descobrir que você tem dons de língua quando você nunca nem praticou, nunca nem teve esse momento. Ok? Esses são os dons espirituais lá de 1 Coríntios 12. Próximo. Esses são os dons de realizações. Esses aqui a gente tem um pouco mais de familiaridade. São 7 dons. E eu sei que todos eles têm aqui. Isso aqui eu tenho certeza. A Casa Viva tem esses 7 dons. Dos 9 eu ainda não tenho certeza e nem preciso ter, né? Mas isso aqui nós conhecemos: a profecia, o serviço, ensino, exortação, contribuição, liderança e misericórdia. Eu sei que tem pessoas aqui que exalam, que vivem esses dons. A grande pergunta é: você está canalizando no lugar certo? Porque possivelmente você pode ter tido alguma experiência na sua história que minimizou os seus dons, ou que exacerbou os seus dons. Talvez em ambientes eclesiásticos que você já passou, o dom do amor foi colocado em evidência sempre, em comparação aos outros dons, dando pouca ênfase, talvez pouca instrução. Então nós entendemos que nós precisamos nos posicionar nos dons que Deus nos deu. E a gente só vai saber praticando, tá, pessoal? Por isso, não é estranho alguém falar em línguas no nosso meio. Por quê? Porque dom precisa de treino, de prática, de exercício. Então, nem sempre alguém que fala em línguas vai ter alguém interpretando. Por quê? Se nós somos uma casa, a gente pode treinar aqui dentro. É que tem alguns dons que você vai treinar que é mais tranquilo e outros é mais barulhento. O outro é mais... parece que você está perdendo o controle. Não necessariamente. É óbvio que se tem alguém que fala em línguas de forma desvairada sempre, nunca tem quem interprete, precisa de exortação, precisa de direção. Então, se você nessa igreja fala em línguas, você está liberado. Fale em línguas. Porque quem ora em línguas, ora a Deus. E só Deus entende. Precisa ter interpretação? Nem sempre precisa ter interpretação. Porque aqui a gente pode treinar os nossos dons. Por que eu posso treinar o dom de liderança? Errar e está tudo bem. E eu não posso treinar o dom de línguas. Errar e está tudo bem. Sim, tudo bem, só uma força de expressão, né? Todos serão corrigidos. Todos serão exortados. Todos serão treinados para dizer, não podia ser um pouco menos? Não podia? A gente não poderia crescer juntos? Deixa eu te dar um feedback. Deixa a gente crescer juntos em relação a isso. Por que o que ensina, às vezes, passa do ponto, ensina uma heresia, e a gente pode, e falar outras coisas não pode. Então, nós queremos crescer na prática, tá bom, gente? É na prática dos dons. Próxima lista, dons ministeriais, eu encerro com elas. Apóstolos, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Essa é a lista de dons que mais gera divisão entre as igrejas. Ok? Mais gera ponto extremistas, né? Porque a igreja decidiu que só existe hoje evangelista, pastor e mestre. Então, muitas igrejas não acreditam mais no dom apostólico e profético. E aí é uma grande discussão, mas só para nos posicionarmos. Nós acreditamos no dom apostólico, nós acreditamos no dom profético e nós vamos treinar isso daí. E nós vamos praticar isso daí. Na essência da palavra, tá, gente?
não é para colocar ninguém em visibilidade, e como muito foi falado no passado, que o apóstolo é a quarta pessoa da Trindade. Quem já ouviu essa frase, né? Eu ouvi isso há muito tempo e não é nada disso. Eu acredito sim que tem pessoas com dom apostólico. O meu pastor, que me pastoreia lá do Mato Grosso, ele é um apóstolo. Mas é lindo ver ele se movendo no dom apostólico. Ele está numa cidade de 200 mil habitantes. Ele já está plantando a 10ª igreja. A igreja dele tem 1.500 pessoas. Ele não para de viajar para a África. Ele não para de enviar missionários. É um homem que vê o evangelho se espalhando ao redor do mundo. Ele tem, na essência de um apóstolo, um empreendedor do reino que vai abrindo caminhos. É nesse sentido, pessoal. É nesse sentido. Então, nós temos esses dons, essas listas, e se você não fez o teste de dons, eu queria te estimular a fazer isso. Faz isso em grupo, tá bom? Todo teste, assim, gente, a grande maioria dos testes é feito em grupos. Deve ter uma ciência, eu não tenho todas as explicações para isso, mas nós também podemos aplicar o teste numa célula em algum momento, não tem problema. O grande desafio agora é: você se dispõe a ser um servo? Eu sei que você já é, mas talvez há algo nessa manhã que mexeu com o teu coração, porque você está ocupado demais para deixar de servir. E você acha que isso é uma opção. Servo não é uma opção para você. Servir é uma oportunidade que Deus está te dando de você crescer em caráter, de você crescer nos seus dons. E se você, de fato, quer viver isso, não só aqui na Casa Viva, mas onde você está, eu quero te desafiar a isso. Você quer continuar sendo um servo? Você quer continuar servindo? Manifesta isso ficando em pé. Conte comigo, eu quero ser um servo. Conte comigo, Senhor, eis-me aqui. Pode ficar em pé se você é um servo, quer ser um servo, quer se alistar a ser um servo de Deus, de Deus. O que você está fazendo é só reconhecendo que Deus já te chamou para ser. Nós temos algo para entregar nas suas mãos. Equipe, pode entregar os botões. Nós vamos te dar um presentinho, só para que você saiba que a gente pensa com zelo e se prepara para esse momento. Vai ser um símbolo que você está firmando diante de Deus. Diante de Deus. Vamos lá, equipe, vamos entregando rapidinho. É apenas uma expressão de que você diz assim: eu sou um servo, conte comigo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Irmãos, talvez para algumas pessoas aqui só vai startar hoje. Você vai entrar numa santa crise de hoje para frente. Mas tudo bem, a gente vai conversar, a gente vai te ouvir, a gente vai poder te ajudar. Então, em nome de Jesus, se apresente. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Esse botão pode representar um talento que Deus está colocando nas suas mãos hoje. Eu queria que você fizesse a sua oração. A oração do servo é: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Envia-me, Senhor. Você pode orar isso comigo? Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Envia-me, Senhor. Pai, aqui está a tua igreja, os teus filhos, que entendem que para ser igreja a gente tem uma missão a cumprir. Missão dada por Jesus, capacitada pelo Espírito Santo, enviada pelo nosso Mestre. Pai, essa manhã é muito especial, porque eu sei que o orgulho, o egoísmo, a individualidade, o isolamento está perdendo espaço na nossa mente, nos nossos corações. Sim, Pai, nós nos colocamos à disposição do Senhor para sermos servos ativos, não inativos.
servos ativos. Eu quero te pedir que o Senhor dê direção para os teus filhos. Quero te pedir que o Senhor confirme o lugar onde os teus filhos vão não só descobrir os seus dons, mas eles vão ter um lugar para servir e um lugar para fluir. Eu quero te pedir, Pai, assim como temos orado profeticamente, que a Casa Viva seja um lugar onde venha fluir os rios de águas vivas, venha fluir servos posicionados, servos, Deus, que diz, eis-me aqui, Senhor, eu não sei, mas eu me disponho a aprender, eu não tenho habilidade, mas eu me disponho a aprender, as minhas ferramentas estão enferrujadas, mas eu vou cuidar delas, eu vou colocar um óleo, eu vou comprar uma outra, mas eu vou te servir. Eu quero te pedir, Senhor, que haja uma unção especial de amor, de servitude e engajamento na nossa igreja. Deus, porque nós estamos envolvidos com uma causa que é muito maior do que nós. Muito maior do que nós mesmos. Sim, Senhor, esse senso de incompetência, esse sentimento de que a coisa é grande demais, isso é bom, Senhor, para revelar que nós dependemos de um Deus que nos capacita, para revelar que nós precisamos de outros irmãos para atingir tais objetivos. Que o Senhor continue nos transformando à imagem de Jesus, nos fortalecendo, nos curando, nos abençoando, porque eu sei que o Senhor nos cura enquanto servimos uns aos outros. Eu sei que o Senhor nos confronta, nos transforma enquanto nós estamos servindo uns aos outros. Ah, Senhor, eu te peço, dá-nos a medida certa. Nós não queremos ser ativistas ministeriais, Senhor. Nós não queremos ser o que nós fazemos. Não, nós queremos ser quem o Senhor diz que nós somos, filhos amados. E essa é a nossa identidade. E a nossa função, Pai, é servir. Então, apenas nessa modalidade funcional que o Senhor nos posicione como servos. Como servos. Oro, Deus, para que os ministérios da Casa Viva cresçam. Cresçam em quantidade, em qualidade, principalmente em expansão. Ah, Senhor, que muita gente seja edificada e o Teu nome seja glorificado, Pai, em todo o tempo. Eu oro para que o Senhor levante servos de servos, que o Senhor levante líderes de servos, não porque tem um cargo, mas porque são servos por excelência. Levanta, Senhor, multiplica. Essa é a semente que nós estamos plantando, Senhor. Então, dá-nos uma colheita de servos, dá-nos uma colheita de discípulos, dá-nos uma colheita de filhos. Ah, Senhor, faz isso para a glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus Cristo, é que eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos. O que vai acontecer agora? Estamos terminando 10 minutos mais cedo, exatamente para você não ir embora, sem considerar esse momento que nós estamos oficialmente iniciando hoje, o momento Engaje. O Engaje é uma feira de ministérios, onde nós vamos expor os nossos ministérios. Para quê? Para você descobrir, servir e fluir no lugar certo. O que vai acontecer agora? Próximo slide. Vamos entregar os folders para todo mundo, por favor. Aqui nós temos, por exemplo, o Ministério de Acolhimento. No Ministério de Acolhimento, você vai acolher e conectar os novos discípulos. Conectar aonde? Na escola do discípulo, na célula, no culto, em qualquer. Conectar com os pastores, conectar com o líder de célula. Quais dons você, tendo, pode melhor servir no Ministério de Acolhimento? Você tem um dom de encorajamento, de ensino, de hospitalidade, de serviço, de sabedoria, de pastoreio, de misericórdia? Se você tem um desses dons, o Ministério de Acolhimento pode ser o seu ministério. Ministério de Louvor, aí tem todas as funções, dá uma lidinha e vai às nossas mesas, onde nós temos os nossos líderes e responsáveis para receber você. Ok? Ministério de Acolhimento está ali, vai receber você, o Bruno e a Daisy. No Ministério de Louvor, eu que vou acolher você, que o nosso amigo que serve comigo nessa área não está aqui com a gente hoje. Estou recebendo sanfoneiros, tá bom? Ministério de Louvor. O Ministério de Bastidores, produção dos cultos, programações diversas.
Igor e Felipe estarão recebendo você. Ministério de Comunicação, quem vai receber você é a Fernanda e a Karine. Ministério Viva Criança, a Andréa e o Tiago vão receber vocês. Ministério Movidas, minha esposa não pôde vir hoje, né? A minha pequena tá dodó e a Bianca, então ela ficou em casa cuidando dela. Então, alguma mulher aí se dispõe a dar qualquer informação do Movidas ali atrás. Uma mulher? A irmã Nessi, maravilha. Fica lá no Movidas, irmã Nessi. Próximo slide. Noite do Fluir, que é a nossa noite de oração, que a gente tem todo mês, né? Quer servir nessa área. Juliana vai estar na Noite do Fluir, é isso, né, Juliana? Ok, Encontro de Homens, Luciano, cadê o Luciano? Está ali. Pastor, eu quero servir com esses homens aí, quero dar treinamento, esses camaradas precisam crescer nisso, naquilo, beleza. Fala ali com o Luciano, Escola do Discípulo. Lorena, a Lorena está ali para te receber. Eu quero ser um professor na Escola do Discípulo, quero ajudar, eu gosto de fazer edição de material, enfim, vai lá. E as células com a Tayana e o Carlos, que vão dar todas as informações para vocês. Vamos deixar uma música no fundo, não vai embora sem encontrar esse pessoal. Deus abençoe, uma semana maravilhosa. Obrigado.